E agora eu quero chamar o Padre Adalto, que mais uma vez já está conosco aqui em nossos estúdios. Padre Adalto, muito bom dia, uma excelente semana para o senhor e mais um dia aqui para a nossa coluna de segunda. Mais um dia, bom dia Jean, bom dia Tony, é uma alegria a gente estar aqui hoje e agradeço o retorno da semana passada, várias pessoas comentando, falando, né, que estão ouvindo. Acompanhei durante a semana os outros colunistas também e estamos aí para mais uma rodada. E hoje vamos trazer o tema que envolve a ciência, as vacinas e também o poder aí dos nossos governantes, Exato. Né, Padre? Eu gostaria de começar dizendo, Tony e Jean, que quando nós falamos de vacina, primeira coisa, a vacina é um bem necessário. Então ninguém pode dizer-se contra a vacina, principalmente nessa situação que nós estamos hoje. Agora, muita gente pergunta, qual é a melhor? Né? A gente ouve falar uma vacina aqui, uma vacina lá. O que a gente gostaria de dizer aí, já entrando na minha área da bioética, é que nós temos hoje 8 tipos básicos de vacina que estão sendo desenvolvidas. A primeira é aquela vacina tradicional que nós temos, que faz a vacina da gripe, faz a vacina do sarampo e tal, que é a chamada vacina do vírus. Então eles pegam o vírus, inativam o vírus ou enfraquecem o vírus, injeta. Então quando você toma a vacina, nada mais está tomando o próprio vírus, para que o seu organismo possa perceber e criar os anticorpos necessários. Então aí é um processo totalmente natural. Sim. Então essa é o tipo de vacina mais tradicional que nós temos. Depois foram feitas as vacinas do chamado vetor viral. O que é essa vacina? É uma vacina, já vou falar depois dos tipos que nós estamos tomando. Né? Essas vacinas do chamado vetor viral, elas podem ser replicantes ou não replicantes, porque eles pegam parte do vírus, que ele não pode causar infecção, colocam no organismo, a função é a mesma. O seu organismo produz o anticorpo. Até aí, nós estamos também no universo que a ciência já conhece. Depois tem a chamada vacina do ácido nucleico. Essa vacina é diferente. Nós nunca testamos, que mexe com o DNA e com o RNA. A principal vacina desta é aquela da Pfizer, que tem que ser conservada a mais de 50 graus negativos, que tem toda uma situação. O que ela faz? Ela muda a estrutura genética do indivíduo. Então ela vai provocar no seu organismo uma mutação genética a fim de que você esteja imune ao vírus. É mais ou menos o que fizeram com as sementes transgênicas. Então essa vacina nós não sabemos a longo prazo se ela poderá ter ou não efeitos colaterais, porque ela vai mudar a estrutura genética. E daí a pergunta que fica é, se você tiver um filho, você que tomou essa vacina da Pfizer, por exemplo, o seu filho já vai nascer imune? Essa mutação genética que você teve já vai passar para o seu filho ou não? E se passar, quais as consequências? É só em relação ao vírus que ela bloqueia ou ela pode bloquear outras coisas do teu organismo? Porque ela vai fechar aquilo que nós chamamos de portas por onde o vírus entra. Então daí ela pode gerar um problema, que é você poder não absorver outras coisas. Então a gente sabe, por exemplo, uma semente transgênica, ela tem isso. Tem um determinado momento que ela não pega praga, não precisa pôr inseticida e tal, mas ela perde também algumas propriedades de proteína, ela tem um problema de ser palatável, então a digestão fica mais lenta, tem uma série de questões que uma semente geneticamente modificada produz, além de se tornar infértil futuramente para as outras, para não pode plantar a mesma semente. E tem as vacinas à base de proteínas, que também é uma vacina nova, que é quando eles vão pegar uma parte da proteína do vírus, então eles vão copiar a estrutura do vírus e vão inserir no seu organismo. E também o seu organismo vai reagir. Então, basicamente, são 8 tipos diferentes, com tecnologias diferentes. A mais barata é a vacina do vírus ou a do vetor viral, que é essa que agora o Butantan anunciou que vai fazer, que é como se faz com a vacina do vírus da gripe.
Então ele pega uma parte do vírus da gripe, injeta no seu organismo e o seu organismo vai produzir anticorpo. E que ano a ano vai mudando a fórmula dessa vacina, né? Muda a fórmula porque o vírus se torna resistente. Então ele tem que vê aumentar uma quantia, né? tem que aumentar. Não, não é aumentar, você muda o potencial. Entendi. Então nós tínhamos o H1N1, que foi o primeiro que veio. Uhum. Depois, agora nós somos o H7N, não sei o que lá, que é uma outra, porque são as mutações do vírus. Então, cada ano, como eles percebem que o vírus tem aquilo que nós chamamos de cepa, uma cepa nova, então, automaticamente, eles têm que mudar a vacina, senão você não fica imune. O que acontece é que a população também não pode escolher qual tipo de vacina ela vai tomar, né? Só que no caso do Brasil, aí que tá, a vigilância sanitária ela foi extremamente, muita gente diz negligente, demorou para fazer, mas tem estudos no Brasil que permitem algumas questões técnicas. Então, por exemplo, quando o Brasil não fez o acordo com a Pfizer, não era só porque é Pfizer ou porque outra coisa, mas porque ela tem no seu contrato uma cláusula que diz que ela não se responsabiliza por danos futuros. Sim. Esse é o grande problema, né? Se a empresa que fabrica não se responsabiliza, a pessoa já fica com o pé atrás. Mas né? ela não pode se responsabilizar porque é uma tecnologia totalmente nova. Porque ela não sabe o que vai acontecer também. Exatamente, quer dizer, então ela não sabe o que vai produzir. Né? E nesse ponto o governo brasileiro, eu posso dizer, foi até certo ponto muito contundente. Ele queria que a empresa assumisse e reparasse possíveis danos. Porque quais são esses possíveis danos? Porque você Nós não não sabe. sabemos. Não, então, exatamente. Porque daí você vai. Por isso que deu toda essa confusão e toda essa opinião de pessoas que não queriam tomar a vacina. Por conta daí que surgiu a brincadeira do tal do jacaré, que muita gente também polemizou, achando que o presidente realmente achava que o povo ia virar de jacaré. Né? Teve toda aquela polêmica em cima. Porque você não sabe quais as consequências. Porque fica difícil, né? Você fica em cima do muro. A questão da Sputnik, que é da Rússia. Eles desenvolveram, a Rússia tem um controle muito grande ainda, que herdou da época do socialismo, que é não transferir tecnologia. Então, como foi desenvolvida a vacina Sputnik? Agora que nós estamos tomando conhecimento do que é. Mas num primeiro momento foi só interno. Então, quem arriscou na Sputnik, arriscou baseado no quê? Na confiança que tem no governo russo e não na qualidade da vacina. Sim. Então, tecnicamente, nós temos que olhar para essas coisas, né? Então, quando você olha, a gente vê certos comentários baratos que são feitos, mas por trás tem toda uma questão biológica, tecnológica e que traz uma implicação ética. Você imagina esse povo, toma a vacina, vem um efeito colateral que possa provocar uma série de questões? E daí tinha a outra vacina, que daí era... Podia ter comprado a outra, mas não comprou, então... preferiu essa... Você vê que a vacina que nós estamos aplicando aqui no Brasil, que é, eu fiz aqui a minha cola como fiz outra vez, essa de Oxford, da AstraZeneca, na Europa, o Reino Unido parou de aplicar. Porque ela começou a dar reações. Começou a dar muita reação. E tinha também a questão da Coronavac, mas a Coronavac tá vindo da China, a China que causou a pandemia, né? Daí ficou toda essa desconfiança. Toda essa desconfiança. É muito difícil, né, para a população entender e acreditar, porque cada um vai falando uma coisa, né? E o que vale ressaltar, né, padre, que tanto a matéria-prima da AstraZeneca quanto da Coronavac, a matéria-prima vem do mesmo local, da China, né? Da China. Aqui só para a gente entender, né, essa vacina de Oxford, a AstraZeneca, que é a que nós estamos recebendo também no Brasil, ela utiliza o que nós chamamos de adenovírus do chimpanzé. Não é do jacaré. Né? E o que ela faz? Ela pega uma parte do vírus, então ela pega o vetor viral, onde tem todas as informações genéticas do vírus, coloca no ser humano e o seu corpo vai produzir o anticorpo. Se pega um corpo muito debilitado, ele pode causar um sintoma semelhante à contaminação, porém não é contaminação, porque ela não consegue se desenvolver. Né, eles têm um bloqueio, quer dizer, eu ponho o vírus ali dentro, só que ele não tem capacidade de desenvolver. E o seu corpo sabe que tem uma infecção, ele vai automaticamente bloquear. A da Sinovac, que é a Coronavac, é a mais antiga tecnologia que nós temos, que é a vacina que funciona por aí. Você pega o vírus morto ou o vírus enfraquecido, injeta no organismo e o seu organismo começa a produzir, como é feita a vacina do sarampo, da gripe e tudo mais.
Na época da H1N1, só comentando, eu me lembro que tinha essa desconfiança também, tinha gente que não tomava com o argumento de que era injetado o vírus. E essa é a fórmula feita em várias vacinas, como o senhor tem explicado, né? Só que a vacina da gripe é a mesma que o Butantan tá anunciando agora como nova, que é a Butanvac, que ele anunciou agora. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Que não é a primeira, né? Bem claro, que a Faculdade de Ribeirão Preto já tinha registrado uma outra vacina, só que como ainda não está aprovada em testes, não foi feito o carnaval de divulgação que fizeram com a Butanvac. Essa daqui ela pega a estrutura genética do vírus, modifica, né, como faz a da AstraZeneca, Oxford, só que daí ela vem com aquela coisa que ela é produzida num organismo que no caso é o ovo. Lembra que quando começou a aplicar a vacina da H1N1, quem tinha alergia a ovo não podia tomar vacina porque o ambiente em que ela se desenvolve é o ovo. Então eles têm o ovo ali dentro das proteínas do ovo que vão fazer essa vacina desenvolver. Que é algo perfeito. Hoje a vacina da gripe já não tem mais porque eles conseguiram controlar os efeitos. Então nós temos a de Oxford, que está no Brasil, a Sinovac. Depois tem uma que está vindo agora, que é feita pela Sinopharm. E essa vacina, ela vem vindo para o Brasil, né, que vai também trazer o vírus inativado. Sim. Já tem alguns estados comprando. Depois tem a vacina da Moderna, essa ainda não foi autorizada no Brasil. Essa vacina, ela trabalha com o RNA do vírus, então ela vai provocar uma mudança genética. A mesma coisa da Pfizer, nós não sabemos da Pfizer, nós não sabemos se ela vai funcionar. A Pfizer, já falei, né, a BioNTech Pfizer. E depois nós temos agora a vacina da Janssen, que é aquela desenvolvida pela Johnson. E essa daqui ela tem a vantagem de produzir, de tomar uma única dose, então é uma vacina interessante, e ela traz pra gente, né, uma questão interessante, porque ela trabalha com a tecnologia já usada, mas ela tem uma composição modificada. É nova também em termos de tecnologia, mas pega padrões antigos. Então a gente não tem nenhuma dificuldade com ela, tanto que já está praticamente aprovada para entrar. E a Sputnik, que é a vacina russa, que agora a Rússia divulgou, que é a vacina de vetor viral. E uma outra vacina que está vindo da Índia, que é aquela que deu toda a confusão com o incidente diplomático aí com o chanceler brasileiro, essa daí é a Covaxin. Essa também está vindo para o Brasil, é uma tecnologia tradicional semelhante à da Coronavac do Butantan. Então, as vacinas que nós temos são essas, né? Todas elas trazem a tecnologia que nós já conhecemos, exceto a da Pfizer e a da Moderna, que são as que estão com uma tecnologia nova, que são boas, deram resultado, mas a gente não sabe a longo prazo, porque elas mexem na estrutura genética. O senhor tem alguma preferência, padre, dando uma opinião, ou não tem tanto isso? Olha, eu sou meio conservador para essas coisas. Sim. Né? Por comodidade, se tivesse a da Johnson, eu tomaria, porque é uma dose só. Dose única, e a gente conhece a estrutura da vacina, é boa. Sim. Mas, se não, eu iria para a Coronavac. Perfeito. Hoje, por preferência, se eu pudesse escolher. Mas se eu chegar, tiver dando a de Oxford, eu vou tomar a que tiver. Meu tempo, eu acho que daqui uns 20 dias chega a minha vez. Então daí a gente... Não dá para escolher, né? Se chegar lá e falar, essa daqui... É aqui, pode levantando o bracinho já. Mas eu digo, são vacinas que têm tem um grau de confiabilidade porque são tradicionais. Sim. De repente, daqui 10 anos, alguém pega essa gravação e fala, olha, ele falou um monte de besteira, porque a vacina da Pfizer foi maravilhosa, não provocou efeito colateral nenhum, mas é coisa que nós temos que esperar o tempo para analisar. Eu acho só um comentário, acho que politizaram muito, padre, porque tudo é politizado, mas hoje em dia, tudo eles levam para o âmbito político. Se talvez não tivesse tanto essa discussão entre poderes... Talvez a situação estaria um pouquinho melhor na questão. Se o Brasil tivesse feito esse comitê de contingenciamento, que foi instalado a semana passada, desde o início, o discurso estaria em outro nível. Com certeza. Né? O problema foi que fechou,
O governo federal é um partido, o governo de São Paulo que estava desenvolvendo do outro partido, e fica aquela coisa, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo, e por trás tem tudo isso, quer dizer, você tem comitês de ética agindo, você tem uma série de entidades agindo, que não é simplesmente você dizer faz essa, faz aquela, o contrato, que nessa hora, de repente, o barato pode sair caro também. É um cabo de guerra com o Brasil no meio. E se você pega, eu passei um site para vocês podem usar para o noticiário. Exatamente isso que eu ia falar com o senhor. No âmbito da vacinação, qual o parâmetro que o senhor vê aí em todo o mundo? Olha, eu estava mostrando ontem, eu passei pro Tony, a questão aqui do seguinte, nós temos um site, Opera Mundi, que é um site ligado à saúde, e ele traz números, por exemplo, absolutos. Então você vai pegar os Estados Unidos, ele tem 140 milhões de pessoas vacinadas. Você vai pegar uma China... 102 milhões. Não é isso? Aqui no meu tá 106. Então já atualizou, porque eu fotografei ontem à noite. Você pega a Índia, 60 milhões. 60 milhões. Você pega o Brasil, 32... Não, o Reino Unido, 32 milhões. Isso. Brasil, 17 milhões. Quer dizer, comparando com os Estados Unidos, é uma vergonha. Mas se a gente for comparar com outros países que têm populações tão grandes quanto a do Brasil, por exemplo, a Rússia, que tem a sua vacina Sputnik, todo mundo fala que é uma coisa, só vacinou 10 milhões de pessoas, e a população russa é muito maior do que a brasileira. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos, crítica, num ritmo muito lento. Pela estrutura que nós temos de campo de vacinação no Brasil, nós temos muito mais possibilidades de vacinar com muito mais rapidez. Sim. Agora, se nós olharmos para o mundo, a diferença não é muito grande. Eu estava pegando um outro gráfico que tem aí, quando fala em porcentagem. A França, que tem uma população mínima, pequena, vacinou 14% da população, 15%. A Inglaterra, a Alemanha, 14,7%. Canadá, 13,16%. Brasil, 8,24%. China, 7,2%. Que é onde também tem uma vacina, né? Também tem a vacina própria. Então, se você olhar isso daqui, você vai ver que nós estamos realmente num processo lento. Precisava ser diferente. Né? Se eu pegar os outros países que estão acima do Brasil, você vai ter o que mais vacinou foi o árabe, né? O mundo árabe que mais vacinou, 50 e poucos %. Hoje temos aqui 81%. É isso, os Emirados Árabes. Só que agora Israel passou. Israel passou. Tá com 114 milhões. Né? É por cento isso aí? É porcentagem? Porcentagem. Então a gente olha isso, você vê, são países que comparados ao Brasil, equivalem ao estado de São Paulo. Em número de habitantes, né? Em número de habitantes. E país que tem os chamados petrodólares. Potências, né? Então ele não está preocupado com nada, pega o dinheiro e vai pagando. Então nós temos que analisar isso. A vacina é importante, enquanto não tiver vacina, o isolamento social, a higienização, mas olhar para as vacinas. Quer dizer, nós temos vacinas de qualidade sendo aplicadas no Brasil, vacinas que têm uma garantia de qualidade, né? Então não está vindo qualquer uma, não está vindo de qualquer laboratório. E outra, tem um trabalho da Anvisa, né, padre? Que é um trabalho seríssimo, né? E tem um grupo de cientistas e um comitê de ética da Anvisa que é algo que dá inveja na gente. Eu já trabalhei em comitês de ética fora daqui da cidade de Capivari. A gente, quando barra com o comitê de ética da Anvisa, a gente vê as justificativas que eles dão, que são seríssimas. Mas agora tem muita gente até que era contra a vacina, que você já percebe um manifesto de que vai tomar, vários empresários que seriam ligados
o grupo do Bolsonaro já, né, meio que dando a entender que vai tomar vacina. O próprio Bolsonaro chegou a dar a entender isso. Sim, então mas, mudou muito, né? Mas também. por quê? Porque agora nós temos claro o que é cada uma das vacinas. Se você me perguntasse 6 meses atrás, Adalto, descreva as fabricantes de vacina e como eles estão fazendo. Nem por onde começar, né? Não tinha por onde começar. Quer dizer, sabia que o Butantan estava usando uma tecnologia semelhante a isso, outro, mas ninguém tinha tornado público, até não vir para a Anvisa para autorizar, e a gente conhecia da Pfizer que estava fazendo uma pesquisa genética. E que o mundo inteiro olhou meio assim espantado. Exato. Tanto que hoje não é a mais aplicada. Vários países resolveram dar uma paradinha, né? Dar uma paradinha, Os Estados esperar Unidos as outras. tá com uma dose muito grande lá parada, querendo doar ou vender para outros Inclusive está países. doando, os Estados Unidos está doando a vacina da Pfizer porque... Exato. Padre, nós queremos agradecer por trazer um assunto bem importante nesse momento, esclarecer muitas dúvidas. E dentro da área que a gente mais ou menos conhece. Ó, a Laura deixou aqui, Padre Adalto, sempre muito esclarecedor, parabéns pela explanação sobre as vacinas. Também temos aqui, né, Gia, mais uma participação? É o Genivaldo Aparecido, ele falou que bom esclarecimento sobre essas desconfianças, né, quanto à vacina. Também temos aqui a participação da Célia, também da Fernanda, do Celso. Então, Padre, muito obrigado. Obrigado. E até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. Daí já passou a Páscoa. Já passou a Páscoa. Semana Santa também já finalizando, né, Padre? Tá. Então, muito obrigado. E a semana que vem estamos aí. Nós começamos com o Padre Adalto, nosso colunista de todas as segundas-feiras.